aqui por onde nós estamos, onde nós fomos o Espírito de Deus. É você. E o apóstolo Tiago, ele diz assim: aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, esse tal será bem-aventurado no seu feito. E ele continua, diz: se alguém cuida-se religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. E aí ele continua: a religião pura, imaculada para com Deus, o nosso Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo, porque a corrupção do mundo é terrível. Então, não somos religiosos, somos servos de Deus, somos crentes em Jesus Cristo, aceitamos o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário para nos redimir dos nossos pecados. Amados, vamos abrir nossas Bíblias. As horas passam como um conto ligeiro. Capítulo 7 de São Lucas. Eu gosto muito de meditar nesta passagem, onde Jesus Cristo é o centro deste episódio aqui. Fala-se sobre a cura do cego de um centurião. Irmão Maurício, nossa irmã Júlia, eu vou ser breve, tá? Vou ser breve. Eles precisam às vezes sair mais cedo. Lá no São Cristóvão, lá para dentro, e às vezes é melhor evitar certos horários, e a gente compreende. Mas vamos meditar nesta palavra, amados. Diz assim a palavra de Deus: e depois de concluir todo estes discursos para a audiência do povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, o qual era muito estimado por ele, estava doente e à morte. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Olhe bem, irmãos, a mensagem. Jesus termina um discurso conversando com a multidão, os discípulos ali por perto, e Jesus está dizendo para que aquele que ouve a palavra do Senhor e guarda no seu coração é como quem edifica uma casa sobre a rocha, é como quem faz um fundamento de alicerces e põe ali a sua casa. E o vento vem, a chuva, e não cai, porque está firmado assim. Aqui está em Jesus Cristo. E ele começa a dizer que também aquele que ouve a palavra do Senhor, mas não pratica, é segundo aquele que edificou a sua casa sobre a areia. A ruína desta casa é breve, é um temporal só, e a casa vai embora. Quando ele termina esse discurso, ele entra em Cafarnaum, e imediatamente sabe-se que ele está ali. E comentam a este centurião, irmãos, era um centurião romano, que estava naquele momento com uma necessidade muito grande. Eu não sei nesta noite qual é a sua necessidade, mas ele mandou chamar Jesus. Nesta noite Jesus está aqui para suprir a minha e a sua necessidade. Aleluia! Porque ele disse: me dado todo o poder nos céus e na terra. E esta palavra tem poder. E quando então se ouve que Jesus está em Cafarnaum, chegam para aquele centurião e dizem: meu Senhor, tem vitória na sua casa agora, porque eu ouvi uma notícia que Jesus chegou em Cafarnaum e ele pode curar o seu servo. E ele manda então anciãos, homens de confiança, homens de idade, para que vá até onde Jesus está e converse com ele. E nesta passagem, irmãos, olhe só como é que diz o versículo 3: e quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos de judeus, dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Porque ele
ele sabia, irmãos, que naquele lugar, naquela província, homem nenhum poderia curar aquele homem. A enfermidade que estava ele, a Bíblia diz, já estava à beira da morte. Homem nenhum, médico nenhum poderia fazer alguma coisa. Mas ele pede a Jesus não que venha medicar, que venha curar. Ele reconhece a grandeza, o poder de Jesus Cristo para curar. Aleluia! Quando a gente observa, irmãos, aqui no capítulo 4, a gente vê que Jesus, chegando em certo lugar, vem um leproso e ele se apresenta a Jesus. E quando ele se apresenta a Jesus, ele diz: Senhor, se tu quiseres, tu bem podes tornar-me limpo. E o Senhor olha para ele, irmãos, e ele diz: eu quero, seja limpo. E imediatamente, a Bíblia diz aqui no capítulo 4 que imediatamente a lepra foi desaparecendo do corpo daquele moço. Bendito seja o nosso Deus, pois é este Senhor Jesus Cristo poderoso que nós estamos adorando, glorificando, exaltando o nome santo do Senhor. É Ele, irmãos, é este Senhor que nós estamos adorando. E quando este homem soube, ele diz assim: vão lá, tragam ele, convidem ele para vir aqui para curar o meu servo. E eles vão, irmãos, e quando eles chegam lá, chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: ele é digno, ele é um homem que tem dignidade, ele é um homem bom, ele é romano, mas é um centurião bom, ele ajudou até a levantar a sinagoga aqui. Ou seja, era um homem, irmãos, que ele, apesar de ser romano, Deus lá de Roma ficou para lá. Ele estava ali procurando conhecer o Deus dos judeus. Certamente um homem inteligente que sabia quantos livramentos Deus tinha dado aos judeus na trajetória, porque os escritos estavam ali. E agora, na trajetória de Jesus, ele vem observando o que Jesus fazia. Poucos dias ele estava curando aquele leproso. Poucos dias ele estava ali, chegando na casa da sogra de Pedro, e aquela mulher lá, moribunda, à beira da morte. E quando Jesus chega, só toca na mão dela. A Bíblia diz, ele só toca na mão dela, só. E é o suficiente para a enfermidade saber que estaria sendo repreendida. Porque Jesus tem poder nos céus e na terra. Aleluia! E quando ele fala, irmãos, as enfermidades obedecem. E quando o Senhor pensa, tudo acontece. Por isso é que a palavra de Deus diz que até o cedro do Líbano glorifica o nome do Senhor. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Eu estava olhando aqui nesta lista de pessoas cristãs foram visitadas hoje no Hospital do Andaraí. 123 pessoas. 123. E daquelas, alguns não voltaram mais para o seio da família. Alguns não voltaram mais para casa. Mas foram visitados e anunciados a palavra do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Precisa que seja anunciado a tempo e fora de tempo. Bendito seja o nome do Senhor. E anunciaram para este centurião a respeito de Jesus. E quando chamam ele, irmãos, Jesus vai. E quando a palavra de Deus nos diz aqui, irmãos, porque ele ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Quando você chama Jesus para estar com você, pode ter certeza, ele vai estar. Quando você está na sua necessidade e você clama ao Senhor, pode ter certeza que ele vai estar com você. Eu amo aos que ele amam, e os que cedo me buscam me acharão, diz o Senhor. E se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É assim que o Senhor faz conosco. Ele nos abençoa. Você não está esquecida. Você não está esquecido, não. Porque o Senhor está te vendo, contemplando a tua aflição. Tudo que você tem passado, o Senhor está contemplando. E Ele tem vitória para você. Faça como este centurião.
Quando eles vinham chegando perto, ele já vem ali. Ele disse, espera aí, deixa eu acompanhar. E ele chega muito perto, ainda Jesus não tinha entrado na casa, e ele disse, Senhor, não sou digno nem de que entres debaixo do meu telhado. Um centurião, um homem que comandava 100 soldados romanos, um homem que tinha postos de uma centúria. Ele disse, eu não sou digno, eu não tenho dignidade que tu entres debaixo do meu telhado, mas diz uma palavra só. É uma palavra do Senhor, como ele falou para o leproso, quero, seja limpo, aleluia. Diz uma palavra e o meu criado ficará curado. Porque eu sou homem sob autoridade, tenho homens ao meu comando. Ele disse, eu digo para este vai, e ele vai, digo para outro vem, e ele vem. E quando Jesus olha para ele, irmãos, ele olha para aqueles discípulos e diz, nem em Israel eu encontrei tanta fé como no coração daquele romano, no coração daquele centurião. Às vezes a gente está aqui, o pensamento está lá fora, pensamentos em problemas que estão acontecendo. Hoje é noite de adoração. Jesus está dizendo, o que queres que te faça? O que queres que te faça? Aleluia! A gente fica, irmãos, preocupado com as coisas que estão acontecendo lá fora. Eu glorifico a Deus. Eu estava sentado uma vez aqui onde estão esses cadernos, foi no culto de Santa Ceia domingo. Os diáconos estavam aqui nessa parte onde está a irmã Sueli, e eu estava ali adorando a Deus, e eu estava com uma gastrite no estômago. Eu lembro, irmãos, minha esposa vai ao médico, e a gente homem, né, pastor, que muitas vezes é meio descuidado. A gente é muito descuidado dos homens, mas as mulheres vivem mais do que os homens. E eu estava ali, e quando chamaram os diáconos para vir entregar a bandeja, pegar a bandeja para entregar para a igreja, eu estava orando ao Senhor e o diácono passou, botou a mão no meu ombro, assim do lado, e disse, o Senhor está tratando da tua saúde agora. O Senhor está tratando da tua saúde agora. E ele foi passando e eu olhei assim. Quando eu olhei do outro lado, ele disse, procura a tua enfermidade que já não está mais aí. O Senhor já arrancou de ti. Ele é Senhor, Ele é Deus que chama, Ele é Deus que opera, Ele é Deus que sara, é Deus que cura, é Deus que perdoa pecados, é Deus que salva. O Senhor Jesus Cristo, nesta noite, está sendo glorificado neste lugar. E você não vai sair daqui vazio, porque Deus tem vitória para você. E depois daquele dia, nunca mais eu sentia gastrite. Nunca mais eu sentia gastrite. Bendito seja o nome santo do Senhor. Ele é poderoso para nos abençoar. E você está no lugar certo. Está no lugar certo, irmãos. É adorando ao Senhor. Poderíamos estar em casa, no sofá, quem sabe, deitado, dormindo, mas nós estamos em adoração a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Irmãos, eu glorifico a Deus porque tem o povo de Deus nesta igreja que está buscando a presença do Senhor. Na quinta-feira, o poder de Deus foi derramado assim como chuva, pegando sobre a igreja. A igreja não parava de glorificar e de falar de mistério. O poder foi descendo sobre a igreja. Eu fiquei parado aqui, não dava para falar. O Espírito de Deus estava falando nos corações. Glória a Deus. E quando terminou, e você conversou com o diácono, ele disse assim, se eu pudesse, eu fazia uma vigília hoje aqui. O que é isso, irmãos? É desejo de estar na casa do Senhor. É desejo de sentir a presença de Deus, porque é glorioso sentir esta presença maravilhosa. Hoje o Senhor está nos convidando para a vitória na nossa vida, na nossa casa. Por isso é que a palavra de Deus diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará.
É por isso que o Senhor diz em Isaías: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se levantarem contra ti. Tornar-se ao nada, e os que contenderem contigo, diz o Senhor, perecerão, porque eu sou o Senhor da tua vida para te ajudar. Então tome posse desta palavra nesta noite, guarde através da fé esta palavra e leve para casa a sua vitória, porque Deus está aqui para te abençoar. Glórias ao nome do Senhor. As horas já passaram, mas guarde esta palavra. O Senhor está dizendo: que queres que te faça? Que queres que te faça? Senhor, deixa eu ter um diálogo aqui com o meu Senhor. O evangelista, você está contra o diálogo com o Senhor? Deixa eu ter um diálogo com o Senhor. Senhor, minha casa está com problemas assim. Eu estou com um problema familiar, Senhor, e tu sabes mais do que eu a luta. Mas nesta hora, Senhor, eu quero receber de ti a minha vitória. Derruba as muralhas do mal, quebra as correntes do inferno, o teto de bronze arranca, derruba por terra, porque eu quero a minha vitória nesta noite.